Olá, o roteiro espiritualista tem o prazer de receber hoje Ney Prieto Pérez. Pela afinidade da profissão à engenharia, ele tem se dedicado a estudar as relações entre as descobertas das pesquisas em física com os postulados da doutrina espírita. Nós vamos conversar com ele hoje, especificamente sobre os fenômenos da reencarnação. Sr. Prieto, o senhor foi um dos fundadores do Instituto de Pesquisa Psicobiofísicas com o grande pesquisador desses assuntos, Hernani Guimarães. O senhor poderia contar para a gente o que o atraiu nessa área de estudo? Exatamente. Desde cedo, o meu interesse estava voltado para a correlação entre o conhecimento estabelecido nas áreas científicas e a visão espiritual do ser humano e da natureza. Então, eu realmente, no ano 61, em São Paulo, vim a conhecer o Dr. Hernani Guimarães Andrade, e através dele conseguimos concretizar essa ansiedade, não é? Esse objetivo de documentar, tanto quanto possível, com o desenvolvimento e o avanço das áreas da ciência, com a visão espiritualista do ser e do mundo. Não é? Então, é exatamente nesse transcurso da nossa aproximação com o engenheiro Andrade que nós fomos, pouco a pouco, conhecendo o desenvolvimento das ideias do Dr. Hernani, dos conceitos que ele já vinha de muito tempo trabalhando. Ele havia escrito novas experimentações científicas, não é, na área espirítica, um livro interessantíssimo com aparelhos e instrumentos, e a teoria corpuscular do espírito. Então a gente já vê por esses dois, não é, títulos a abertura que o Dr. Hernani já vinha desenvolvendo. Isso para mim foi um encontro assim de ideais que hoje ainda continuamos buscando. E o estudo específico da reencarnação, como é que começou para o senhor? A reencarnação sempre foi um tema que me causou muita atração, muito fascínio. E foi realmente no limiar dessa década de 60, como leitor daquela revista francesa que inaugurava no mundo o movimento do realismo fantástico, né? Os dois jornalistas franceses, Louis Pauwels e Jacques Bergier, eles editavam a revista Planète, que deu origem a Planeta, no Brasil, ainda hoje, entre nós. E eu via num dos artigos da revista francesa, Planète, um investigador indiano pesquisando casos de reencarnação. Era o Banerjee, na Universidade de Rajasthan, na Índia. E isso foi, para mim, assim, um tema de grande interesse. Puxa, então a reencarnação não é só um conceito filosófico e religioso, né? E até polêmico entre certas religiões mais na área ocidental, mas a reencarnação passível de investigação. Então, isso por volta da década de 60. De 60. E que tipo de pesquisa ele estava desenvolvendo nesse período, esse indiano? O professor Banerjee, que depois a gente foi conhecê-lo pessoalmente na Índia, no começo do ano de 68, ele vinha desenvolvendo um controle de citações feitas espontaneamente, portanto, isso em parapsicologia se define como lembranças espontâneas de eventos não relacionados à presente vida. Isso basicamente em crianças, não é? Entre 2 anos e meio a 3 anos e meio, nessa faixa em que as crianças começam a se identificar e a, afinal, manifestar suas
emoções, seu relacionamento com o mundo. E nessa idade as crianças, em casos muito bem controlados, começam a manifestar episódios, começam a citar nomes de, digamos, supostos familiares em ambientes e em esferas sociais completamente distintas da que a criança pertence hoje na sua constelação familiar. O Banerjee já era conhecido entre aqueles países vizinhos ali na Índia e tinha alguns correspondentes que lhe enviavam um relato, começando com uma carta simplesmente. Desse relato, ele extraía os dados objetivos ali comentados e enviava questionários para iniciar daí um controle de todos esses dados levantados. Ele criou uma metodologia de pesquisa. Não eram apenas 2 ou 3 citações, mas um certo número de 8 a 12 informações obtidas espontaneamente por essas crianças, basicamente, crianças, e ele então começava a investigar as hipóteses normais, mais simples, que pudessem explicar o fato daquelas crianças estarem mencionando nomes, mencionando cidades, mencionando fatos, ocorrências, inclusive muitas dessas citações levavam a descrever as ocorrências que teriam provocado a morte nessa, assim, suposta vida imediatamente anterior à presente vida. E ele também, a partir de certo momento do levantamento dos dados, ele buscava enumerar as pessoas como que tivessem testemunhado essas declarações, né? E, naturalmente, o perfil de confiabilidade de cada uma dessas testemunhas. Quantos casos ele levantou? Nessa ocasião, em 63 precisamente, ele enumerava na revista Planet 80 casos investigados, bem controlados, dentro desses critérios, dessa metodologia, com todo o rigor, portanto, da exigência científica, né? Aqui no Brasil, já nessa época, tinha algum pesquisador que trabalhasse com esse assunto? Então, nessa mesma década de 60, mais de 65 em diante, o Dr. Hernani, no Instituto, tinha levantado 2 casos com essas mesmas características. Um deles, inclusive, foi solicitado a coleta dos dados pelo Dr. Ian Stevenson, que também havia iniciado esse tipo de pesquisa. O Dr. Stevenson é americano? Dr. Stevenson, na Universidade de Virgínia, neurólogo e psiquiatra canadense, residente nos Estados Unidos, e que havia iniciado também essa pesquisa na área que ele chamava sugestiva de reencarnação. E o Dr. Hernani levantou os dados. Nessa ocasião, o Dr. Hernani tinha 2 casos em São Paulo. Hoje o Instituto conta com um pouco mais, com cerca de 75 casos, e o Dr. Stevenson, que prosseguiu, nós estamos falando de 60 e poucos, para 2001, ele chegou a levantar 2.600 casos muito bem documentados. O Banerjee chegou a levantar cerca de 1.100 casos, não só na Índia, como até nos Estados Unidos. E hoje, Sr. Ney, o que foi, depois de quase 30 anos, né, de 60 para cá, o que foi possível apurar, assim, até que ponto os cientistas chegaram com relação à encarnação? Ela já está dada como certa? Enfim, quais foram as conclusões?
O fato é o seguinte, a ciência ela não pode ser, assim, definida como aceitando a reencarnação. Não é? A ciência ela é um instrumento, não é? Mas muitos cientistas que trabalhando em cima desses dados, eles trazem as evidências da reencarnação. A verdade é que a posição da nomenclatura científica é esses dados todos dentro dessa visão cartesiana de que o conhecimento da verdade reside na evidência dos fatos. Todos esses fatos levantados, documentados com toda a confiabilidade, não é? Eles evidenciam o princípio da reencarnação. Não é? Então, a posição internacional em torno dessas ideias ainda é polêmica. Tem os mesmo cientistas, ou até na área da neurologia e da psiquiatria, eles admitem como uma possibilidade, mais abertos, portanto. Outros são radicalmente contra. Não é? E essas ideias a gente sabe que se relacionam muito com as áreas filosóficas e principalmente religiosas. E falando muito das religiões ocidentais, nós estamos certamente considerando a postura no meio católico e no meio evangélico. Eles são contra por interpretações. Isso cria uma resistência? O senhor acha que isso cria uma resistência no meio científico, essa postura? Então, há sim uma resistência desses homens de ciência mais radicais e que até são materialistas. Eles não estão falando ou manifestando a posição da Igreja Católica, nem dos grupos evangélicos, por exemplo. Né? Agora, há muitos, e se a gente for lá na história, Plotino e Orígenes, os dois filósofos gregos que originaram a construção da teologia católica, eles eram reencarnacionistas. Né? O Papa Calderone, italiano, ele era reencarnacionista. Que época, mais ou menos? Isso nós estamos falando nos anos de entre 1300 a 1500. Né? Então, o padre François Brini, que é um pesquisador da transcomunicação na Europa inteira, ele coloca claramente no seu livro, com o título de Os Mortos Nos Falam, que, examinando toda a teologia católica, não existe um princípio radical negando a reencarnação. Existem posturas individuais, visões pessoais dos representantes e, naturalmente, dos teólogos católicos em torno da reencarnação. É muito interessante ver que até o concílio de Constantinopla, nos anos 355, a reencarnação era admitida dentro do catolicismo. E só depois disso, por insistência de Constantino, não é mesmo? A reencarnação foi afastada, embora não abolida. Então, ainda é um tema aberto dentro da igreja, né? E me diga uma coisa, as pesquisas da física quântica, né, especialmente a partir do Frijó Capra, tem melhorado essa compreensão da questão da reencarnação? O senhor acha isso? Sem dúvida. A física moderna, na sua visão da mecânica quântica, ela abre um panorama muito mais amplo para a compreensão não só da reencarnação, como de ideias e de conceitos religiosos. Então, a física quântica ela vem estabelecer essa aproximação, essa interface com as religiões e filosofias
e com as ideias filosóficas e religiosas, entre elas o conceito de reencarnação. No caso específico da reencarnação, o senhor poderia dar um exemplo assim mais prático, assim mais palpável assim para os nossos telespectadores, assim, como a física quântica poderia ajudar a nossa compreensão? A física quântica, ela cria um substrato de consciência que é o oceano de origem de todas as manifestações sutis e ponderáveis na natureza, seja no micro ou no macrocosmo. Então, hoje a visão dentro da física quântica, ou melhor, da mecânica quântica, na física moderna, é de que nós somos uma interação a nível de consciências em distintos níveis. Não é? Nós, indivíduos. Nós, enquanto indivíduos. Não é? E essa consciência, ela interage a diversos níveis, inclusive a nível cósmico. Não é? Então, nós interagiríamos uns com os outros e uns com o universo? Exatamente. O Fred Alan Wolf, no seu livro Espaço, Tempo e Além... Ele é físico? Ele é físico moderno. Ele trata muito bem toda essa visão, digamos, sutil, né, da física quântica, e ele diz o seguinte, que a reencarnação, ele trata tranquilamente da reencarnação. Somos nós falando a nós mesmos, porque ele diz que o acervo informacional que a nossa consciência reúne não pode ser explicado exclusivamente por um espaço muito curto de vida física, não é? Em que essa consciência, ela levou o mesmo tempo que levou o universo para se definir e se constituir. O que ele chama de consciência seria o espírito? É sem dúvida o espírito, né? Então, a física moderna, a física quântica evoluiu de matéria para energia. O conceito, né? Entre conceito. E de energia para consciência. Então, existem princípios de consciência em tudo. Isso está muito claro. Nós poderíamos comentar aqui a Elizabeth Rauscher, que tem um trabalho monumental mostrando para ela a natureza pode ser vista como de ordem espiritual, não é? Como em assim? Que ela citou num trabalho em que ela apresenta no Colóquio de Fez, em 1989, patrocinado pelo Jean Charron, físico francês, escrito no livro O Espírito e a Ciência, onde a discussão é em torno do espírito. Né? Os físicos, antropólogos, intelectuais de várias áreas, discutindo o espírito dentro da ciência. Então, a posição de muitos físicos, a gente não pode falar em nome da ciência ou da física moderna, mas muitos físicos se encaminharam, inclusive Jean Charron, para essa visão do ser, não é? Como de uma ordem transcendental. Então, assim, só para materializar um pouco para os nossos telespectadores esses conceitos todos, eu perguntaria ao senhor, então, todos esses processos físicos e bioquímicos que a gente teria no organismo, reflexo condicionado, sistema neurovegetativo, isso foi um aprendizado ao longo desse processo evolutivo? Sem dúvida, isso está muito bem claro, muito bem elaborado pelo Jean Charron no livro O Espírito, esse desconhecido, pela editora Melhoramento. Ele mostra claramente que na nossa bagagem genética, nós fomos, nas cadeias do ADN, nós fomos realmente enriquecendo através
dos de um tempos, de um aprendizado progressivo. E ele fala que nós somos realmente, ou reunimos campos informacionais, e é que a nossa consciência é esse acervo, não é? Esse acervo edificado através de bilhões de anos, em que o espaço entre o espaço relativo da média de uma vida, digamos, na dimensão física, é muito pequeno dentro dessa extensão de 15 bilhões de anos, por exemplo. Né? Como é que a física quântica, a mecânica quântica, né, explica o espírito? Como é que ela conceitua? Ela mostra exatamente que há um psiquismo em um átomo. Quem documentou isso numa psiquismo seriam os primórdios de um espírito? Exatamente, o embrião do espírito. Né? Uhum. Então, o Teilhard de Chardin, filósofo francês, ele coloca que somos levados a admitir a existência de um psiquismo, mesmo que embrionário, em certos átomos, em certos corpúsculos, não é, físicos. Então, o Charron vai mais além. Ele diz que nos vazios entre o núcleo e as órbitas dos elétrons, há um espaço e um tempo do espírito coexistindo simultaneamente. Então, ele está falando de espírito mesmo. Então, a gente não pode, nessa visão do Charron, deixar de ver em qualquer átomo um princípio inteligente ali manifesto. Teorema de Bell. O Teorema de Bell é uma coisa assim visível, palpável. O que é que ele explica o Teorema de Bell dentro a construção do Teorema de Bell? Bell, né? Aquele Bell não é o Bell que criou o Graham-Bell do telefone. O Graham-Bell, mas é outro Bell. Então, se a gente imaginar, por exemplo, duas partículas atraídas, duas partículas subatômicas atraídas, uma de sinal, digamos, girando, esse movimento de giro é chamado de spin. Esse spin, ele pode girar, ou melhor, uma partícula pode girar numa direção, digamos, no sentido horário, e a outra, mantendo essa relação de atração e de comunicação, ela necessariamente gira no sentido oposto. Então, elas guardam uma relação. Mas essas partículas, elas podem se deslocar uma a distâncias, não é, incomensuráveis, intergalácticas, e a outra ficar como que aprisionada em outro espaço, nessa distância tremenda. Mas o fato é que outro princípio, o princípio da incerteza do Heisenberg, ninguém pode precisar em que momento essa partícula vai mudar o seu sentido de giro, o seu spin, não é? Porque existe essa liberdade, existe essa manifestação psíquica nas subpartículas. Mas o senhor não terminou o teorema do Então, Bell. O que é que diz o Teorema de Bell? O Teorema de Bell diz que dois spins, duas partículas com movimentos de spins, guardadas nessa relação, uma se deslocando para qualquer espaço intergaláctico, quando uma mudar de direção, a outra imediatamente, aonde estiver, qual distância em qualquer distância imaginada, ela mudará instantaneamente. Então, esse teorema de Bell, ele abre ao entendimento exatamente que essa interação existe, coexistindo
instantaneamente num outro mar de oceano que eles chamam a realidade última. Então, a realidade última da mecânica quântica, na física moderna, é essa realidade que antecede ou que serve de suporte a esse oceano de consciência primordial. Que seria Deus? Que seria exatamente Deus, não é? Aonde nós estamos imersos nesse oceano de consciência. Nós temos uma relação contínua com Deus. Contínua com o universo, com o microcosmo, com o macrocosmo. Com os nossos semelhantes. Exatamente. Aí vem a ideia do respeito à ecologia. O que não dizer entre consciências humanas, que já não são mais psiquismos embrionários nas subpartículas. São individualidades espirituais, não é? Reais. Nós somos essa realidade construída nesse tempo incomensurável. Então, isso muda completamente. A propósito dessa mudança, minha pergunta é: quais seriam as consequências ou as vantagens, assim, o que mudaria na vida prática dos homens essa comprovação da física quântica, de que realmente nós passamos por um processo evolutivo através da reencarnação? Na opinião do senhor, o que mudaria para nós na vida prática? Muda totalmente o sentido de valor que nós temos dado até hoje na nossa praticidade, no nosso interesse imediatista. Nós passamos a nos ver como agentes, não é, cósmicos com um potencial de influência e de ser influenciado. Então, basicamente, vamos trazer, até restringindo isso, né, desse nível cósmico, ao nosso planeta, nossa morada no universo, né? Nós passamos a compreender que nós temos a ver e nós temos responsabilidade sobre tudo que acontece neste planeta. Se nós somos todos, agora me ocorreu isso, se nós estamos todos interligados, o que é que nos individualiza, segundo a física quântica? Nós temos aí, vamos lá com o Pribam, o conceito de holismo. Nós somos esse ólon que, na sua intimidade, ele é integral, ele é individual, mas ele é uma reprodução em si mesmo do universo inteiro. Então, a visão holográfica, não é, do universo, o universo holístico, é essa visão de que a partícula reúne em si mesmo, enquanto individualidade, toda a informação do universo inteiro. Então, a nossa consciência nessa construção do Pribam é de que nós somos, sim, individualidades holísticas, não é? Em que a nossa consciência, ela tem a informação, não é? Enquanto individualista do universo inteiro. Nós manifestamos, isso é física moderna, nós manifestamos em nós tudo que o universo já, digamos, produziu. Nós manifestamos em nós. E o que seria o pensamento? O pensamento é uma elaboração dessa individualidade essencial. É um atributo, é o atributo da individualidade, de, afinal de contas, de perceber, de conjecturar, de criar. O pensamento é um veículo, não é, do espírito, que é essa essência construtiva através dos tempos, não é? Então, a reencarnação ela passa a ser vista como experiências intermediárias ao longo dessa trajetória imensa. Então, fica muito estreito e mesquinho a gente considerar-se como indivíduos gerados e, digamos, edificados apenas num espaço que pode variar de 70 a 80
anos físicos. É muito curto para aprender muita coisa, hein? É muito mesquinho, né? Essa digamos, o que choca, né, nessa visão ampla do desenvolvimento do universo, o posicionamento dessa consciência individual que somos nós. Para encerrar, que o nosso tempo está terminando, eu queria perguntar ao senhor, nós falamos de pensamento e tal, e o amor? Como é que o amor, essa energia do amor se integra a tudo isso que o senhor veio falando? O amor é, sim, exatamente o amálgama de construção do universo. Tudo se realiza com essa irradiação, com esse magnetismo que a emoção suave, difícil de se traduzir, é identificada como a manifestação do amor de todos nós. Não é? A gente se harmoniza ou entra em sintonia com a manifestação divina através dessa irradiação que sai do nosso interior, das profundidades do nosso espírito, e que se traduz ou que se denomina amor. Não é? O amor é a essência de tudo. Todas essas construções não podem ser vistas se não existir aí essa energia do amor. Não é? O amor é o grande amálgama do universo inteiro e em tudo. Não é? O amor que a gente vê manifestado na irradiação das plantas, que tem um psiquismo, não é? Nos próprios animais. E o amor que, afinal, é esse instrumento maravilhoso de edificação dos homens uns para com os outros. Não é? A solidariedade, a fraternização, não é mesmo? Em diversos segmentos da relação entre seres, não é? Se não existir essa energia, esse fluir do amor, nós não estamos falando em nada, né? Nós estamos falando em coisas. Senhor Ney, muito obrigada pela entrevista. Nós agradecemos a sua presença no programa e convidamos os nossos telespectadores para assistir o nosso próximo programa. Obrigada.